3 personagens reais que atuaram durante a Segunda Guerra Mundial e um monstro de ficção viraram personagem de filmes muito interessantes. Confira a nossa lista. O cinema de guerra sempre tem um alcance muito grande. São histórias inventadas, histórias reais, personagens fictícios ou personagens que realmente atuaram durante os combates. A nova leva de filmes de guerra traz 3 destes personagens: um piloto, um comandante de submarino e uma fotógrafa famosa. Mas talvez o personagem destes novos filmes que mais vai te surpreender é um monstro japonês, que já está no seu 37º filme da série. Mas o novo filme é muito mais um filme de guerra do que de monstro. Vamos dar uma olhada de perto nestes novos filmes. Mas antes disso, não se esqueça, dê um like nesse vídeo, deixe o seu comentário ao final e também se inscreva no canal se não está inscrito. Aproveite e participe da promoção da camisa dos 80 anos do Dia da Vitória. Assista até o final e saiba como participar. O primeiro filme da lista é um filme japonês que traz o monstro famoso Godzilla em um filme novo que busca a origem de Godzilla. E o Godzilla foi criado exatamente após a Segunda Guerra Mundial no Japão. E ele era a síntese de tudo que tinha dado errado no Japão durante a Segunda Guerra Mundial. Isso fica muito claro neste novo filme. Godzilla Minus One é exatamente isso. Um filme que volta ao ponto zero, ou até ao ponto anterior de quando surgiu o Godzilla. Ele surgiu em 1954. Essa história começa no final da Segunda Guerra Mundial e traz, e fala, e mostra muito mais sobre a guerra do que sobre o monstro. O monstro é apenas uma metáfora para o que o Japão passou durante a guerra. Mas a mensagem do filme é surpreendente. E não tenha preconceito, assista, você vai gostar. E para assistir é só aguardar, o filme já foi exibido nos cinemas, está chegando aos canais de streaming. Em 1954, apenas 9 anos após os bombardeios atômicos de Hiroshima e Nagasaki e a destruição de Tóquio pelos bombardeiros americanos, o cineasta japonês Ishiro Honda e o designer de efeitos especiais Eiji Tsuburaya desenvolveram uma criatura gigante parecida com um dinossauro que veio das profundezas do oceano, mutada pela radiação nuclear, chamado Kaiju Godzilla. Monstro era uma metáfora para o trauma atômico japonês, e o filme foi um grande sucesso, gerando uma franquia que existe até hoje. 70 anos depois, o 33º filme de Godzilla, chamado Godzilla Minus One, traz o monstro de volta às suas raízes, as raízes na Segunda Guerra Mundial. A história é simples. No final da Segunda Guerra, o Japão atingiu o fundo do poço, após a quase aniquilação pelas mãos dos americanos. É então que surge Godzilla, no momento que o Japão está começando a reconstruir sua infraestrutura. E ele causa ainda mais estragos, destruindo a sociedade japonesa do pós-guerra, onde ela já está em crise. Há destruição e existe a respiração atômica. Mas a história de Godzilla Minus One é, em sua essência, a história de um homem. O piloto kamikaze Koichi Shikishima, que escapa da sua missão suicida, fingindo uma pane em seu avião e aterrando numa remota base japonesa, na ilha de Odo. É lá que ele e uma equipe de mecânicos são atacados por uma criatura, o Godzilla. Ele tem a oportunidade de matar o monstro, ainda pequeno, mas falha novamente, treme e deixa uma dúzia de soldados morrerem. Essa culpa ele irá carregar. Quando Shikishima volta para sua casa, seu bairro em Tóquio está em ruínas, com famílias ao seu redor lamentando as mortes por conta da campanha das bombas incendiárias liderada pelos Estados Unidos. Pessoas apontam o dedo para ele, dizendo que não cumpriu a sua missão kamikaze. E ele sente vergonha, como se fosse o culpado pela derrota japonesa. Após encontrar um trabalho
desativando minas na Baía de Tóquio, ele terá uma nova chance de provar a sua coragem. Essa presença imensa da Segunda Guerra Mundial nas telas torna Godzilla Minus One muito mais do que apenas um filme de monstros. Monstro é um substituto para o trauma, não apenas para o Shikishima, personagem do filme, mas para cada pessoa que aparece na tela ao longo da história. A Segunda Guerra está presente o tempo todo. A história toda se desenvolve em 1946, no Japão, e os heróis são soldados e marinheiros japoneses que combateram e se ressentem da sua derrota na guerra e de suas consequências para o Império Japonês. Desde a abertura, quando o piloto kamikaze não consegue cumprir seu dever para com o Império e assiste às trágicas mortes de seus companheiros nas mãos do monstro, passando então pelas cenas em que Godzilla devasta o continente e ainda chegando às cenas onde um discurso empolgante aos membros da marinha japonesa desmobilizada, Godzilla Minus One faz uma ode aos militares japoneses. O monstro é um espectro dos inimigos do Japão em tempo de guerra, assombrando o povo, que clama para que esses militares invoquem suas virtudes heróicas e lutem novamente. Se Godzilla Minus One tivesse sido produzido em 1954, teria sido interpretado como uma apologia ao rearmamento japonês e à reconciliação com os veteranos de guerra. O filme busca recuperar as virtudes heróicas dos soldados marinheiros e pilotos derrotados. Eles usam suas habilidades e sua coragem para salvar o Japão, e não para cometer violência como na cidade de Nanquim. E, para isso, revivem até a tecnologia japonesa da Segunda Guerra Mundial, que está presente ao longo do filme, como, por exemplo, o cruzador Takao, que na Segunda Guerra Mundial participou da invasão das Filipinas em 1941 e esteve presente na Batalha do Mar de Java e em Guadalcanal. O navio fez parte também da força central da Batalha do Golfo de Leyte e foi torpedeado 2 vezes, ficando locado em Singapura para reformas. O Takao foi tomado pelo Reino Unido depois do fim da guerra e afundado como alvo de tiro em 1946. Mas em Godzilla Minus One, ele é realocado da tarefa de ser alvo para atacar o monstro Godzilla, ou seja, o Japão volta a ser grande. Outra arma poderosa da Segunda Guerra Mundial é mostrada na forma do caça J-7 Shinden, o chamado Relâmpago Magnífico, um avião projetado para a marinha japonesa para atuar como interceptador rápido e de alta altitude, combatendo os ataques dos aviões B-29 americanos no final da guerra. O Shinden tinha um desenho revolucionário, era um monomotor sem cauda, não se parecia com nenhuma outra aeronave no mundo em 1945. Quando os japoneses se renderam em setembro de 1945, ele havia feito 45 minutos de voo experimentais e já havia sido aprovado para a produção. Chegou muito tarde, mas em Godzilla Minus One, o Shinden é uma maravilha da Segunda Guerra que os japoneses desenvolveram e é a arma que poderia salvar o Japão, tanto na história da Segunda Guerra quanto no filme Godzilla Minus One. Uma história de guerra sobre heróis sempre é bem-vinda. Esta história deste filme traz um surpreendente herói irlandês durante o início da Segunda Guerra Mundial, mais especificamente na Batalha da Inglaterra. O filme se chama The Shamrock Spitfire e a história é baseada na vida deste piloto irlandês. Este filme acaba de estrear no Reino Unido e está chegando à Apple TV em breve. O filme The Shamrock Spitfire traz a história do piloto de caça irlandês Brendan Paddy Finucane, que com apenas 21 anos se tornou o mais jovem comandante da Royal Air Force, a RAF, e um de seus maiores e mais famosos ases durante a Segunda Guerra Mundial. A história se passa no momento em que o futuro da Europa e da Inglaterra está por um fio, enquanto batalhas ferozes acontecem nos céus do país. Conhecemos então o irlandês
Brendan Finucane, que tem o sonho de ser aviador e é um dos primeiros a se alistar na Royal Air Force, tendo o seu batismo de fogo na Batalha da Inglaterra. Brendan, então, prova ser um piloto de caça nato. Logo recebe o comando do 452º Esquadrão Australiano e, sob a liderança de Brendan, eles se tornarão lendas. Para isso, Brendan desafiou o preconceito de seu pai, anti-britânico, e em vez disso, confiou sua crença inabalável e seu espírito de luta, se tornando conhecido em toda a Inglaterra. As sequências de batalha do filme são de tirar o fôlego, capturando o caos e a intensidade dos tempos de guerra. Finucane merecia um filme sobre sua vida, e você conhecerá este herói britânico da Segunda Guerra Mundial ao assistir Spitfire. It's all worth fighting for, isn't it? A fotógrafa de guerra Lee Miller era, antes de tudo, uma modelo, e dessas modelos de moda, de nu artístico, que ficou muito famosa na década de 30 em revistas como a Vogue. Quando a guerra veio, Lee mostrou a sua personalidade. Ela virou uma fotógrafa de guerra e foi para a frente de batalha, testemunhando os horrores, tanto dos campos de batalha quanto dos campos de concentração. Lee fez fotos que até hoje marcam a história da Segunda Guerra Mundial. E a sua trajetória é mostrada neste filme, estrelado por ninguém menos que Kate Winslet, a atriz do Titanic. Lee estreia nos cinemas no dia 23 de setembro e com certeza fará sucesso. O filme é bom. A americana Lee Miller teve uma vida longe de ser comum. Essa trajetória foi marcada por 2 períodos, ambos ligados à fotografia. O primeiro, a partir de 1929, quando vira modelo e aprendiz do fotógrafo Man Ray, muito conceituado na época, posando para retratos e nus artísticos inovadores. O segundo período de sua vida foi durante a Segunda Guerra Mundial, quando integrou um grupo de 5 fotojornalistas credenciadas para acompanhar as tropas americanas. Essa trajetória daria um filme, não? Pois bem, ele já existe, será lançado em setembro e estrelado por ninguém menos que Kate Winslet. O filme retrata uma década crucial na vida da correspondente de guerra, Lee Miller. Seu talento singular e a sua determinação desenfreada resultaram em algumas das imagens de guerra mais indeléveis do século XX, incluindo uma foto icônica da própria Miller posando desafiadoramente na banheira privada de Hitler. Essa trajetória começa em Londres, onde conhece Roland Penrose, um artista britânico rico, fascinado pelo movimento surrealista e conselheiro do exército britânico na técnica de camuflagem. Com o avançar da década de 1930, a guerra parece inevitável e logo explode. E os amigos de Lee imploram que ela abandone a Europa, voltando para os Estados Unidos, como fizeram a maioria dos norte-americanos que ali viviam. Mas ela preferiu ficar em Londres em meio aos bombardeios que devastavam a cidade. E em 1942 convenceu a revista Vogue, uma das mais famosas da época, a fornecer para ela uma credencial de correspondente e se juntou ao exército ao lado do jornalista David Sherman, da revista Life. Após o desembarque na Normandia, ambos percorreram durante meses uma Europa devastada pela barbárie. Ela registrou os primeiros usos do napalm no cerco de Saint-Malo, bem como a liberação de Paris e o horror dos campos de concentração nazistas em Dachau e Buchenwald, na Alemanha. Também foi uma das primeiras a chegar ao apartamento de Hitler, em Munique, cujo endereço ela guardou no bolso por anos. E ao entrar no apartamento, suja, cansada, não hesitou 2 vezes. Tirou a roupa e entrou na banheira de Hitler e tomou um belo banho. Isso foi registrado em uma foto e ficou famosa. Foi severamente julgada por um ato que muitos consideravam uma frivolidade, mas ela estava apenas tentando exorcizar o horror, a tristeza por aquela Europa que atravessou durante a guerra. Even when I wanted to look away. I knew I couldn't.
Eu já contei aqui a história do comandante Salvatore Todaro. Todaro é um herói da Marinha Italiana durante a Segunda Guerra Mundial. Comandando o seu submarino, ele desempenhou atos de coragem, afundando navios inimigos, mas também resgatando os sobreviventes. A sua história é incrível, principalmente diante da sua personalidade. O filme sobre a vida do comandante Todaro se chama exatamente isso, Comandante, e está chegando aos canais de streaming na Amazon. Enquanto você aguarda a chegada do filme, veja o vídeo aqui do canal sobre a vida de Salvatore Todaro. É bem legal. Alguns oficiais da Marinha Italiana durante a Segunda Guerra Mundial demonstraram, em situações particularmente críticas, um caráter excepcional, qualidades combativas e uma atitude muito carismática. Um destes homens é, sem dúvida, Salvatore Todaro, o comandante do submarino Cappellini. Todaro tinha uma visão muito cavalheiresca da guerra no mar. Ele acreditava que sua guerra era contra os navios e não contra os homens. E quando a luta terminasse e ele afundasse os navios inimigos, ele tinha o dever de ajudar os sobreviventes destes navios. Após afundar alguns navios inimigos e resgatar os seus tripulantes sobreviventes, ele passou a ser chamado de o Cavalheiro do Mar, ou então, para aqueles que o criticavam, era chamado de o Dom Quixote do Mar, pois pensavam que seus esforços humanitários eram uma perda de tempo numa guerra como aquela. Todaro foi condecorado com a medalha de ouro por valor militar e a Marinha Italiana, no pós-guerra, deu seu nome a um tipo de submarino, a classe Todaro. Mas ele é mais conhecido ainda pela resposta que deu aos alemães, aliados então da Itália na guerra, quando foi repreendido por ter salvo os marinheiros dos navios inimigos. Ao que ele respondeu: os alemães não têm, como eu, 2000 anos de civilização sobre os ombros. Todaro é um personagem ímpar da Segunda Guerra Mundial, e o filme sobre ele merece uma olhada. Non si tratta soltanto di salvarli, si tratta di sacrificarci, di spingerci al limite dell'umana sopportazione per portarli a terra. Tenente Leclerc. Um outro filme que eu já comentei aqui ao canal já está disponível aí na internet para você fazer o download, ou aguarde que ele logo estará num canal aí de streaming. Trata-se da produção britânica chamada O Ministério dos Assuntos Extraordinários, estrelado por ninguém menos do que o Superman, Henry Cavill. A história dessa tropa especial britânica durante a Segunda Guerra Mundial certamente é bem aguardada e vai te cativar. Logo logo estará disponível nos canais de streaming e eu te aviso aqui. You and your operation are reckless. Abort this mission now. Hello, can't hear you. Please do off. E a produção de filme de guerra é tanta que, enquanto eu gravava esse vídeo, descobri um novo filme que eu já baixei na internet. Trata-se do filme norueguês chamado O Comboio do Ártico. A Noruega tem feito bons filmes de guerra, afinal o país foi ocupado e lutou contra os alemães. Como, por exemplo, o filme Narvik, sobre a batalha na cidade com o mesmo nome, ou então a série Marinheiro de Guerra. Ambos estão disponíveis na Netflix. E está chegando aos canais de streaming mais um filme norueguês de guerra, O Comboio do Ártico. Trata-se da história de um daqueles comboios que navegavam pelo Oceano Ártico, pelo Atlântico Norte, até chegar à União Soviética, levando material de guerra para os países que enfrentavam a Alemanha. O Comboio do Ártico é muito bem produzido, bem dramático e com certeza você vai gostar muito. Logo, logo, nos canais de streaming. Og så mener vi skal ligge stille. Og nå skal vi drive rundt som en skyteskive. Vi kan fortsatt snu. Det blir en omvei hvis vi skal til Murmansk. Espero que você tenha gostado dessa lista de novos filmes de guerra e que você principalmente goste também dos filmes em si. Qualquer dúvida sobre estes filmes é só mandar uma mensagem aí que a gente responde. Aproveite, dê um like no vídeo, deixe o seu comentário e também se inscreva no canal se não está inscrito. Participe também da promoção do Viagem na História, a camisa do Dia da Vitória, 80 anos. Essa é a nova camisa do Viagem na História, o nosso uniforme para 2025.
porque em 2025 a gente vai celebrar os 80 anos do Dia da Vitória, a derrota final do nazismo diante dos aliados. E essa camisa é o lançamento do Viagem na História. Vejam só como ficou legal a nossa logo colorida com as bandeiras dos países aliados na Segunda Guerra e também o símbolo do V-Day 80 anos. Esse é o selo que vai no ombro da camisa, tá? Então, essa camisa será o nosso uniforme. Para a nova promoção dessa belíssima camisa que celebra os 80 anos do Dia da Vitória, já iniciamos a venda das camisas. E junto com essa belíssima camisa, você recebe um cupom com o seu número para concorrer a uma viagem. E você vai escolher o destino: Normandia, Alemanha ou Itália, dentro dos nossos roteiros que fazemos todos os anos. Você pode adquirir essa belíssima camisa na loja virtual do canal Viagem na História. O link está na descrição. Ou então envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. E aí, não ficou bonita a camisa? Olha que legal, as bandeiras dos países, o selo, uma nova camisa para você do Viagem na História. Adquira já a sua. Obrigado pela sua atenção e eu volto logo com mais histórias. Até mais!